Olá, querido telespectador, sejam todos bem-vindos ao Cam TV e ao nosso programa Mentes Brilhantes. Eu sou a Celina de Castro. Eu sou Elisa Palunga. Pessoal, sigam-nos no Facebook, no Instagram e subscrevam o nosso canal do YouTube. E como o nosso programa é mesmo Mentes Brilhantes, hoje temos um convidado com uma verdadeiramente brilhante. Pois é, estamos a falar do Domingos Álvares, do Dr. Domingos Álvares. O nosso convidado de hoje. Muito boa noite, doutor. Boa noite, doutor. Boa noite, a dupla maravilhosa jornalista, Obrigada. concretamente Eliseu e a Celina. Boa noite aos telespectadores. Ok. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Somos um programa que retrata aspectos acadêmicos, né? E hoje temos a honra de ter aqui a presença do Dr. Domingos Álvares, que vai falar então do papel da ciência na resolução dos problemas sociais. Mas antes do Dr. Domingos Álvares começar precisamente a falar do tema, gostaríamos então que o doutor falasse um pouco de si, o percurso acadêmico, bem como também profissional. Muito bem. Dizer que sou oriundo da província de Luís, é de lá onde comecei o meu ensino primário. Concretamente, posto em Luanda, tinha de retroceder porque encontrei uma barreira com questão de idioma, porque resolvia os exercícios, mas em termos de comunicação teve de retroceder. Ainda assim, no mesmo ano voltei à carreira, concretamente no ano em que devia estar. No entanto, praticamente todos os estudos foram realizados a nível de ensino de base em Luanda, até o ensino superior, passando assim resumidamente o médio em Garcia Neto, especialidade de Mate-Física, e posto então para o ensino superior em licenciatura para Ciências Pedagógicas no ICER de Luanda, e a ansiedade de continuar sempre nesse bicho de pesquisa, então levou-nos a ir para a Europa, emigrar um pouco para a Europa, não, emigrar em semipresencialismo, isto é, alguns meses lá, outros meses voltando à nossa terra, e ali conseguimos, numa primeira fase, culminar com o mestrado. Estamos a falar em 2013, e a veia de investigação continuava conosco, então preferimos emigrar para um outro continente, concretamente o continente americano. Estamos a falar na República de Cuba, e fomos para fazer então o fecho do doutoramento em Ciências Pedagógicas, concretamente até mês de outubro de 2019 tivemos esse alcance, trabalhando para o desempenho profissional dos diretores de escola de ensino técnico profissional em Angola. Essa temática que foi a nossa tese, e profissionalmente também procuramos trabalhar em questões de ensino de base, na altura ensino primário, que é o primeiro nível, segundo nível até o terceiro. Tivemos a felicidade de ser professor e ao mesmo tempo também dirigindo nesse sistema. Dizer que estamos aí há 40 anos no setor da educação, dentre eles apenas 2 lecionando, o restante foi dirigindo e lecionando, até que atingimos o nível de dirigir ensino médio técnico profissional, e hoje realmente dirigindo para a escola do Liceu 4019 em Capoeira, Luanda, onde atualmente desempenhamos a função de diretor, e concomitantemente também continuando sempre com a questão de colaborador para as instituições superiores. Estamos a colaborar sempre na questão de áreas de ciência da educação e concretamente nesse bicho de investigação científica. Estamos ali a dar então o nosso contributo. Ok, vejo que é uma bagagem bastante grande. Então, quanto ao nosso tema, Dr. Domingos, o papel da ciência na resolução dos problemas sociais. O que nos tem a dizer sobre esse tema? Muito bem, temos bastante a dizer, mas vamos procurar... Nós estamos mesmo aqui para ouvir. Vamos procurar resumir, porque nós temos estado a fazer o papel de observador científico
e concretamente, num lado, investigar e procuramos verificar que temos estado a deparar-se com vários problemas sociais, mas que todos esses problemas sociais temos uma única saída, que é a ciência. Ok. Podemos, por exemplo, começar a enumerar questões básicas do ponto de vista social. Sabemos que buscar um elemento comum e que nos une, a problemática de perca de vida de pessoas que teimam em não respeitar, por exemplo, passar nas pedonais. Com problemas de dizer de que não, eu ali sinto enjoo, eu ali não posso. Então pronto, ali nós procuramos ver que só o aspecto científico pode resolver isto. Nós temos que procurar atacar focos comuns, onde podemos encontrar maior número de concentração de pessoas que são provenientes de diversas áreas e por vezes chegam numa cidade como a nossa e deparam-se com um aspecto que tem que passar a pedonal. Ele nunca ouviu falar e se ouviu falar apenas viu pessoas passando por ali. Então tem de haver um trabalho de base de especialistas a partir também do uso de agências, concretamente agências educativas, estamos a falar de igrejas, de associações, que devem paulatinamente em grupos organizarem-se mesmo, se calhar com camisola, em que é que eu posso ajudar, não precisamos ter aí polícia, porque senão teríamos que reduzir o papel principal da polícia para estar apenas a prender essas pessoas. Dar o cuidado, a orientação a eles que vale a pena a vida num minuto do que a vida ser perdida em um minuto. Porque ele pensa que quer ser um Ben Johnson, correr, depois não sabe a velocidade do automóvel, então tem que correr. Mas conversando com essas pessoas, quer seja do mercado, esse grupo-alvo, na proximidade das paragens, um grupo devidamente treinado, quer seja no grupo da alfabetização, porque muitas vezes também participam na alfabetização, ali introduzir-se uma temática, não precisa muitos minutos, 5, 10 minutos, para aconselhar o perigo, por exemplo, de uma questão como esta. Vamos ver, deixaremos de ter vidas a serem perdidas, justamente uma questão que seria a segurança. Dizer que passar por ali, nada desse mito de que vai sentir enjoo, a vontade de que atira-se, alguém está a dizer atira-se, não, tudo isso é mitologia. No entanto, só a ciência pode entrar nisto. Vamos encontrar na cidade de Luanda, por exemplo, também situações de áreas de residência. Nós, cada um de nós, na cidade de Luanda, em qualquer parte, todo cidadão angolano, na sua natureza, é religioso. E gostaria muito, por exemplo, chegar no paraíso. Quando terminamos a nossa missão aqui, a outra dimensão, a tendência é ir para o paraíso. Mas se eu lhe convidar aqui terrenamente, vamos para o paraíso, a primeira coisa vai dizer, não, porque tem logo o mito de que no paraíso só vivem bandidos, se calhar tem uma imagem de que os que vivem ali, bastou aparecer, tem algo para atacar a pessoa, enquanto que não. Nós podemos usar a ciência para desmistificar esta fama desse bairro. E caricato que é? O município de Cacoal, como você tem bairros com nomes bastante religiosos, com uma carga ideológica. Vamos encontrar Belmonte, Boa Esperança, e tudo isso encontramos também teologicamente, mas este que é boa na natureza humana, mas para eles ali não é bom. É um perigo. Então, por isso, só a ciência pode intervir nisto. Verificamos a materialização desse grito de necessidade do impacto da ciência, o papel da ciência na resolução de problemas sociais. O governador da província de Luanda, o senhor Manuel Homem, chegou de passar uma semana naquele município, concretamente no bairro Paraíso, levando serviços, conversando com pessoas para desmistificar que não, afinal de contas não é isso. Podiam dizer, não, ele como é governador, então as pessoas foram lá com polícia, está bem assegurado, mas não, deu para sentir o lado dos munícipes que, na verdade, precisavam dessa aproximação. Porque muitas vezes até que eles têm familiares, quando dizem, pá, temos uma visita aí, não parece não, vamos fazer o inverso. E se calhar na perca de alguém, humanamente também falar o mesmo, é dito. Portanto, é um problema social. Só a ciência deve intervir nisso para desmistificar este medo que as pessoas têm. E podiam dizer, não, porque se conversarmos bem,
com estas pessoas que são ditas, digamos assim, os líderes desses grupos, vamos ver que até são talvez pessoas que devem ser reenquadradas na sociedade, porque nenhum cidadão deve ser excluído. Aí iríamos usar a situação de inclusão. Para incluir, temos que aplicar os métodos científicos. Se formos para lá conversar, na linguagem deles, ainda que ele esteja usando uma linguagem, você também, como é, adianta, está a bater, aí pronto, já estamos a aproximar e ele vai enquadrar-se no diálogo. Se formos lá com uma questão de menosprezá-lo, ali vamos ver o lado negativo deles. No entanto, aí está o quê? A presença do papel da ciência. Vamos buscar também outro problema que a sociedade hoje está preocupada. Concretamente, vemos uma demanda social à procura da empregabilidade. Em contrapartida disso, também vemos escolas a formar para a empregabilidade, mas metendo barreiras. Estou a falar da demanda da existência de muitas instituições, que uns denominam de puníveis, que já não são puníveis, punível é pré-universitário, eram 2 anos. Esse programa novo já não é punível, é liceu, mas que responde um perfil de saída que não dá automaticamente a empregabilidade. Isto é, você tem alguém formado em ciências físicas e biológicas, técnico médio, em ciências humanas, técnico médio, em ciência econômica e jurídica, técnico médio. Mas o contraste vem aonde? Quando há o concurso público, não há nenhuma solicitação para essas áreas de formação. Mas vai ver que socialmente está a formar-se mais pessoas, mais jovens nesta área, e este jovem está a ser acumulado que se um encontrar uma continuidade para a faculdade, mas mesmo assim não lhe dá empregabilidade, e tens em outro lado um número reduzido de escolas técnicas profissionais que dão acesso a emprego direto ou então a continuidade da formação. Então, é um problema social. Logo, a ciência aqui, na visão que podemos adiantar, dá abertura possível, sugere de que todo aquele que procurar ser técnico médio nessas instituições que estamos a falar, deve ser admitido no concurso público. Por quê? Ele tem suas valências, porque se formos a verificar quem está, quais são as instituições privadas, em termos de número, entre as públicas e privadas, vamos encontrar, por exemplo, na cidade de Luanda, mais instituições privadas do que públicas. Quem é que está naquelas instituições privadas, na sua maioria? É esse jovem que é negado para o concurso público do setor da educação, porque não tem perfil, mas é ele que na instituição privada está a lecionar. No entanto, criamos um problema social de não entrar para o público, que vai dar continuidade até a aposentação, e deixamos ele entrar de forma transitória para sustento ali na instituição privada, mas que ele está a formar quadros. Esses quadros que ele está a formar são inseridos no sistema educativo. Então, tem um problema social. Logo, a nossa sugestão, enquanto investigadores, é deixar todos sem exclusão. E por quê? Há princípio no sistema de ensino a democraticidade. Logo, ele nos dá o lugar de que todos devem ser aceitos. Não há princípio de que você tenha de separação de princípios. Na lei de base 17/16 e a 32/20 dá essa possibilidade do princípio de democraticidade. Então nós temos que democraticamente admitir todos. Aí é o problema social que se busca criar jovens que por vezes até entram na frustração, e muitos deles são esses que por vezes vivemos a criar tumulto nas escolas. Nós não sabemos o porquê, mas por volta e meia há problema ali, não, tem um grupo que está a atacar os estudantes. É um espírito que se denota na investigação como um espírito de revolta. Mas por que é que ele tem de estar a estudar? Na instituição X eu não estudo por quê? Então ele entra em revolta. Estamos a falar da questão, por exemplo, da descontinuidade de formações, porque estamos a terminar já com formação média no lado de formação de professor a nível médio. Mas temos de ver que tudo isso pode ser aceito depois de um tempo. Temos que ver quantos nós temos no setor formado nesta área onde estão enquadrados. O que começou-se a notar durante muito tempo, aí década 80, 90? Porque já está no setor,
aqui ocupar lugar para a Escola de Formação de Professores. Mas o que pretende entrar não tinha essa possibilidade, apesar de ser um período curto, que dá empregabilidade rápida, depois entraria, se calhar estava na área da engenharia, entrou como professor, depois de um tempo abandona a educação, vai para outra. Mas hoje a realidade não é essa, está-se a entrar na educação com vocação, não só como uma forma de trampolim para poder garantir sustentabilidade para outras cidades, outros projetos, mas para uma vocação mesmo. Então, essa é a nossa contribuição nesse quesito, que devemos incluir, usando o mesmo princípio da democraticidade, que permite todos terem esse mesmo direito de ingresso para a questão do concurso público. Portanto, para também colmatarmos a questão de estarmos a acumular tantos estudantes com várias formações, se elas não dão lugar à continuidade da ansiedade da procura de empregabilidade, então o melhor é encontrarmos uma outra saída. E se virmos na prática, vamos em várias escolas do liceu, hoje encontra as escolas com muitas vagas. Podem aparecer no momento muita correria, no final você tem poucos a terminar, porque vão encontrando empregabilidade ou então cursos básicos que lhe dão sustentabilidade para amanhã poder concorrer a uma empregabilidade. Então é um problema social, é um problema que é preocupante, que precisamos todos ver com toda objetividade para que amanhã não tenhamos tantos que 3, 4 anos esteve ali, mas não deu avanço. Temos tudo para nós resolvermos isso. Temos tudo. Ou essas escolas ganham um outro estatuto, são transformadas para escolas técnicas profissionais. Temos, por exemplo, se tivermos que ensaiar em Luanda, não temos nenhuma escola agrária. Mas, não tendo nenhuma escola agrária, nós temos o problema de que combate a fome e a pobreza. E você tem, em Luanda, concretamente, por exemplo, aqui na Funda, tens aí a Lagoa da Funda, e tens aí o rio também na Funda, e tens a terra, e é uma área arável, é uma área propensa de agricultivo. Então, por que não uma instituição agrária ali? Ensaiou-se no ano letivo 2021-2022 a tendência de ser uma das escolas lá, mas foi reprovada. Por que não aperfeiçoar, que se aperfeiçoasse aquela escola evoluir? Parece que esta ali tem a terra, tem a água, tem o sol, tem tudo. Não falta nada. E tem a parte do cultivo para experimento daquilo que ele vai ver na teoria. E nós estaríamos aí num lado aqui. Resolver o problema da empregabilidade, resolver o problema da formação, resolver o problema também da alimentação, que é a questão do combate à fome e à pobreza. Então, são essas balizas que nós sugerimos como problemas sociais, e as soluções estão ali. Então, não precisamos pensar, não, essa estrutura não tem todos os requisitos. Não, precisamos apenas de campos que apoiam a aplicação daquilo que nós queremos fazer. Por exemplo, parece caricato, há instituições ali que ontem eram instituições normais de educação, de um momento a outro transformadas em liceu. E não houve nenhuma justificação que desse o porquê o fim daquele, no quadro legal diz que até 2027. Se até 2027 nós podemos ter 4 anos para formar, ainda que fosse uma geração para ser formada, para atender essa demanda juvenil que pretende ingressar ao setor, seria um problema para ser resolvido socialmente. Então, são essas questões que precisamos debater e felicitamos o programa Mentes Brilhantes em levantar situações como estas, no sentido de poderem, quem estiver, e acredito que nos vão acompanhar, procurar refletir que são esses problemas que podemos resolver sem antes procurar sempre buscar recursos ou, digamos assim, saberes exteriores, porque internamente nós já temos também mentes brilhantes que podemos justamente brilhar para desenvolver sustentavelmente o nosso país. Ok. Aproveitando essa deixa, né, temos muitos jovens, né, com mentes brilhantes. Quais são realmente as ciências que vêm ajudar a resolução desses problemas? Concretamente, para a resolução do problema, um deles passa para a questão da ciência da educação, que aí é a base formativa, e a questão justamente também para iniciar a orientação profissional. A orientação profissional também é um dos caminhos,
porque nós também podemos dizer que uns vão para a instituição, ou a instituição escolar, muitas das vezes depois do ensino de base, para prosseguir do médio para diante, vão de acordo à pertinência do momento da empregabilidade naquele período. Mas, se calhar, é um com grande valência, com uma mente brilhante, para uma outra coisa que se calhar o país até tem como carência. No entanto, uma das áreas é a questão da orientação vocacional, estando dentro da instituição, por exemplo, se estiver numa escola profissional, temos o gabinete de inserção à vida ativa, mas tem de trabalhar mesmo. Não só dizer que temos o gabinete, como muitos temos, tanto nos liceus hoje, também tem o gabinete psicopedagógico, mas precisamos, com os pais, com os técnicos colocados nesses gabinetes, com os professores, orientarmos para aquilo que é a profissão. Procurar ouvir dele o que é que você deseja fazer. E vamos ouvir o que é que ele deseja, sem ter opção, ter alternativa, mas como opção dele. E a partir dali nos orientamos. Orientamos não, com esta profissão que estamos a verificar, se procurar potenciar mais isto, ou na área de matemática, se tender a ir para a engenharia, para questões de arquitetura e outro, então estarás bem. Mas não, matemática é muito difícil. Não, precisamos praticar. Diálogo, dar exemplo, levá-lo em visitas, excursões pedagógicas nesses locais e ele a vivenciar, teremos uma outra realidade. Então, o diálogo, partindo a orientar os próprios pais também, porque temos pais que ele só vai dizer, vais para a escola e no fim do ano você tem que transitar. Se não transitar, nem vais ter direito ao prêmio. Não passa por ali. O prêmio pode vir depois como consequência de vários êxitos. Mas o diálogo, partindo disso, pai, detectarmos os gabinetes a fim já focados, detectarmos que há um vazio em termos de orientação por parte dos pais, não vamos culpabilizá-lo. Vamos ao encontro dos pais e vamos chamar o seu filho, realmente tem uma boa valência. Papá, o que é que já pensou? Ouvimos do pai, ouvimos a influência que ele está a dar ao filho e nós alinhamos bem o filho. Levarem visitas, levarem atividades de forma intuitiva ou dedutiva, para que quando ele sentir que, afinal de contas, o que eu estou a pensar é isto, então, voluntariamente nasce o desejo de fazer esta ou aquela formação. Então, precisamos levar o lado da educação profissional, da orientação profissional, para ele despertar a vocação que tem. Porque hoje por hoje nós temos carência de várias áreas de saber. Nós reclamamos muitas vezes, por exemplo, nas questões de oficina e laboratório. Entregamos, ou a escola recebe, o Ministério entrega, mas o próprio plano curricular, a matriz curricular, tem de trabalhar de quem vai fazer a manutenção. Essa de manutenção não temos que limitar, vamos chamar técnico, não, tem de formar também quadros vocacionados para essa área. Técnico médio em manutenção de, técnico médio em conservação de. Se nós tivermos todas essas áreas assim direcionadas, e por quê? Já durante um tempo procurou-se estudar que cursos temos como carência. Porque muitos hoje, por exemplo, tivemos aí o surto de cólera proveniente de lixo, porque não formamos técnico de manutenção de resíduos sólidos. Não temos, você vê, eu técnico de lixo, para começar, porque ele não sabe. Precisa ser orientado, porque são todos. Se ele vai para um concurso, por exemplo, para uma Sonangol, e quem forma especialmente para esta área, em termos de condições, vão estar equiparados. Porque ele não sabe que este resíduo, em qualquer parte do universo, é uma fonte de vários derivados. Então, ele tem de ser formado. Para fazer isso, precisa de uma orientação. Mas, até hoje, temos lá escrito nas escolas técnicas profissionais, mas sem medo de errar, não arrancaram esses cursos de técnico de resíduos sólidos, de manutenção de resíduos sólidos, de conservação de, digamos assim, de aparelhos ou equipamentos de laboratório, não se formou. Então, ao formar isso, estamos a dizer a questão de técnica de manutenção, por exemplo, das parabólicas, né? Das questões da luz, a que nós todos estamos a ver, ao lado verde. É preciso técnico para a manutenção dessas placas solares.
Não temos, podemos colocar numa área, se não tiver técnico para manutenção, formado como técnico como tal, vamos de novo dizer que não, precisamos mais. Mas o que você tem, como é que é? Não, depois deixou de funcionar, porque não teve o técnico de manutenção. Assim como as vias de comunicação. Volta e meia, estrada boa, aquilo é, não, aquela estrada agora é só aplicar. Mas depois de um tempo não útil daquela estrada, logo danificada, porque é técnico de manutenção a nível médio. Não precisam todos ser mestre, doutor, licenciado, não, engenheiro, não. A nível médio, aqueles que vão tocar aquelas questões básicas, surgiu isso, já tem um lá de manutenção, cobriu. Surgiu aquilo, esse é que precisam desenvolver sustentavelmente um país. Cada um no seu lugar, mesmo sem ter ainda a própria empregabilidade como tal, que lhe dá aquilo que vamos dizer aposentação, ele vai ter noção de empreender, porque tem essa noção básica para aquela área. Bem, doutor Domingos, no seu ponto de vista, a que nível vê a importância que a sociedade hoje dá nessas ciências? Bem, a sociedade, como dizia atrás, ela dá, numa primeira fase, importância na ciência, naquilo que lhe dá um resultado imediato. Okay. Ele sabe, não, se for para aqui, depois disto, é para o meu vizinho, não, meu vizinho Eliseu, para ele é engenheiro, ele já tem aquilo, eu também tenho que ser engenheiro. O vizinho também quer pôr o filho dele que tem que seguir engenharia sem vocação, sem tal. Então, tudo isto é que vai primeiro a situação de qualquer cidadão na atualidade, de qualquer jovem, ou pai. Mas nós devemos dizer que temos que orientar a sociedade de que cada um deve ir numa área de acordo com a sua vocação. Porque se não tiver vocação, ainda que for para lá, fica mais tempo que for necessário, mas não vai dar um bom desempenho, porque ele não foi motivado, não tem vocação. Então, é o que vimos hoje, muita gente procura-se, mesmo na área pública, a empregabilidade ele encontra, mas por não ser a vocação dele, e vai ver que ela tem no desempenho das suas funções, por vezes é capaz de inventar de que o avô morreu, vai morrer 4, 5 vezes, porque naquele dia que ele tem que tratar algo que não é de vocação, ele vai fugir. Vai fugir, sim. Então precisamos motivar a juventude, e não só, a abraçar pela ciência, e tudo isso começa pela questão básica, que a pessoa tem que sentir cada vez mais a superar-se, e não esperar que não tem que ter emprego para poder estudar, e até porque parece caricato aos estudantes que só vão à busca de um documento quando sabe que alguém lhe prometeu para traga isso para poder ir para a empregabilidade. Mas ele já terminou a formação dele e não está à espera do emprego, está a guardar o emprego. Enquanto está ali, motivar-se para mais descoberta na ciência, não. Então precisamos fortificar mais nisto ali, porque estamos realmente a verificar que, até se dizia outro, se quiser falar mal de alguém, escreva um livro para ele e oferece. Vai ver que talvez nem vai ler. Vai dizer muito obrigado, mas lá dentro está falando mal dele. Então, precisamos ativar justamente, quer em leitura, quer o espírito de consultas em biblioteca. Hoje até ele tem o próprio smartphone em suas mãos, mas talvez ele só utiliza mais para aquele como está, uma foto no lado, olha está a postar. Mas se vires o que é que ele tinha que postar, deixa. Mais importante, entra em grupos construtivos, de mentes brilhantes, mas ele não diz nenhuma coisa, senão, membro desse grupo, como estão? Passei para vos saudar. Mas está num grupo que ele tem de apresentar procriatividade, sugestões positivas, se calhar partilha de boas experiências, boas práticas, mas muitas vezes não. Então estamos ainda no nível aquém, mas podemos chegar lá com questões como programas como esse de Mentes Brilhantes, vão acompanhando, a dizer, não, afinal de contas eu devia desperdiçar algo. Então também posso brilhar, porque hoje por hoje ninguém nasceu a brilhar e ninguém vai deixar de brilhar. Então tem dentro de cada um de nós algum bichinho aí que ele pode dar a porta de saída para brilhar melhor. Ok. Doutor Domingos Alves, como é que nós podemos enquadrar
a sociologia no meio dessa problemática toda? Bem, primeiro, todo ser humano está dentro de uma sociedade, logo é eminentemente convivente da própria sociedade. E nós, para compreendermos o problema da ciência, temos que compreender primeiro que é justamente com aquilo que está inserido na sociedade que é a nossa visão. Aí logo, por lado da sociologia, não está, é o centro dessas questões. Podemos perceber desde o comportamento desviante de vários cidadãos, vários jovens, temos que ver em que meio social ele está enquadrado. No entanto, ao sabermos em que meio social está enquadrado, então nós vamos a perceber de que cultura ele tem e como podemos influenciar cientificamente para que ele venha a contribuir de forma de ser um bom cidadão, porque socialmente falando, cada um de nós deve ser um bom cidadão, deve ter um comportamento, deve ter uma cultura de paz, deve ser aquele que sempre vai trabalhar para fazer parte da solução dos problemas. Logo, a sociologia está presente para envolver positivamente este cidadão que estiver a sair de uma linha do mau comportamento. Estamos hoje a verificar, por exemplo, situações como essa. Podemos buscar também a questão de violência, quer nos bairros, quer entre grupos nos bairros. Esse é um mau comportamento de um ser social. Portanto, você, em vez de ter uma conversa amena com o vizinho, está a pegar, mobilizar um grupo de jovens, outro grupo, para que nós vamos atacar aquele grupo com katanas e resto. Uma convivência não salutar socialmente falando. Logo, a ciência deve entrar para ali. Primeiro, partir dos pais, depois buscar os líderes desses grupos e fazer sentir que não, este comportamento afasta até o desenvolvimento da própria área onde vocês estão inseridos. Porque socialmente falando, para ter investimento, para ter avanço, vocês devem coabitar de forma sadia uns com os outros. Se entre vocês mesmos que se conhecem, fazem parte desse meio social, não tem uma boa relação, tem uma relação de violência, como é que o outro virá de outro bairro, outra província, ou de outro país para poder vir colocar algo aqui e vocês, no vosso nível, poderiam ser até os primeiros funcionários. Então, socialmente falando, isto não é salutar. Logo, aí estamos a entrar com a sociologia, a ciência, a procurar trabalhar para o comportamento, para a conduta humana, porque um bom cidadão é aquele que não pode olhar o que é negativo e dizer, não, isso é com eles, este não é meu problema. Não, você é parte integrante do meio social. O homem, por sua existência, é um eminente social. Logo, não tem como dizer que isso não é comigo. É sim consigo. Então, aquilo que para uns podem ver isso é normal, isso é assim, até uns vão mais além. Não liga, isso é Angola. Não pode dizer que isso é Angola. Isso é Angola não para coisas negativas. Está errado, está errado. Muitas vezes verificamos logo na porta de entrada, por exemplo, do aeroporto, que é cartão de entrada do país, na capital. Vamos encontrar naqueles assentos, uns vendendo ao chão, outros sentados no encosto, outros no apoio. Ele inverte a posição de usar o assento que lhe foi posto, enquanto ausente, enquanto cidadão, em algum momento, deleita-se para ver aquela beleza, ou então para descansar um pouco, para depois dar continuidade à caminhada. Mas não, já aproveitam para local para vender, depois diz amanhã vem alguém da autoridade colocando a regra, o quadro legal para ele, não, estão a fazer mal porque eu queria aqui meus filhos. Mas talvez aquela ponta até foi construída há menos de um ano, mas criou os filhos dela ali. Então, comportamento social, mau comportamento desviante. Então, a ciência deve estar sempre, as agências educativas, associações não devem se limitar naquelas questões que lhes pode dar imagem, mas até a essas questões. Dizia alguém num dos programas, dizer que se tem de ter polícia popular, polícia para aquilo. Não, polícia, por exemplo, polícia exerce um papel. Mas cada um de nós, quando sentir que é polícia de si mesmo, como um cidadão, como um ser social, então ali nós estaríamos a evoluir cada vez mais. Estaríamos a criar primeiro um paraíso dentro de nós
depois um paraíso no meio social em que devemos rodear, com um bom comportamento, um saber ser, um saber estar, um saber comportar, um saber conviver. É isto que a ciência vem resolver sociologicamente para este comportamento. Doutor Domingos, eu acredito que em toda a nossa abordagem falamos realmente de algumas soluções aos problemas sociais, mas dentro da nossa abordagem também falamos de muitas coisas. Eu acredito que as pessoas não focaram nas soluções, então, de forma resumida, eu queria que realmente dissesse as soluções para que nós resolvêssemos, ou para que nós resolvermos estes problemas sociais. Primeiro, uma intervenção com comprometimento, quer da própria sociedade. Quando falo da sociedade, estou a apelar às famílias, estou a apelar às agências, estou a apelar também ao executivo, no caso, de procurarmos sempre o diálogo permanente com todas as estruturas faladas. A tomar uma posição, por exemplo, de uma questão de terminar um subsistema, terminar uma formação ou descontinuidade, tem a ver primeiro uma conversa de base e com os especialistas. Não apenas irmos em documentos, um número de colegas, de técnicos decidiram e fazem sair o documento. Ali nós não estaríamos a resolver o problema social. Precisamos sentar, o problema deve se resolver de forma sustentável, da base ao intermédio até ao topo. Podemos usar as línguas do micro, meso e macro. Então, todos nós sentados, não para sentar depois termos correria, de levarmos tantos problemas para depois, para as pessoas intervenindo, ter 1 minuto ou 2 minutos. Não. Temos esse problema ligado à questão da descontinuidade de uma formação, então temos que ir todos para falar daquilo. Levamos o tempo que devemos levar para discutir, mas temos de encontrar solução. Não pode ser algo a ser pensado por meio grupo, que vai à busca de uma experiência de uma latitude onde ele foi formar-se e chegar aqui, é isso que deve ser. Tudo deve ser dialogado. Então estou a dizer e a sugerir de que devemos ter um banco de dados para procurar ter que problemas cada um defendeu na licenciatura. Onde estão essa gente? Que problema foi defendido em mestrado? Que problema foi defendido em tese de doutoramento? Estes problemas todos focam sobre Angola. Ao focar sobre Angola, então convidamos, temos um banco de dados, uma área para discutir e as agências principais, estamos a falar das direções provinciais do Ministério, devem fazer parte integrante nisso. E verificamos se esse é o problema que está para ocultar o setor. O técnico X já defendeu disso, então, que modelo teve para poder ter solução dessa investigação? Que viés? Como se aplica? Aplica-se assim, então, estar esse técnico convidado, experimentalmente por um município, depois numa província generalizada, depois íamos adequando em outras províncias. Teremos resolvido muitos problemas sem procurarmos, sem menosprezar a intervenção dos expatriados, mas nós já temos quadros que defenderam vários temas. Se formos na base de dados, na questão do controle do Plano Nacional de Formação de Quadros, vamos ver, está um número elevado de quadros. Então, o que é que eles defenderam? E como está a aplicabilidade? Porque não adianta defender matemática, recebo o meu documento, vou procurar emprego ou vou entregar já projeto de emprego para promoção na categoria. Como fica o problema levantado cientificamente? Então temos que passar por ali. E não temos o receio de ir em zonas ou conversar com todas essas áreas, mas levando especialistas, senão não precisamos colocar apenas o polícia, porque cada um, como já dizia atrás, cada um de nós deve ser o primeiro polícia. Depois é que aparece aquele da ordem pública, também até podia ser de forma apaixonada, sem precisar de ver armado, enche para ter medo, não. O cidadão deve ter respeito das instituições, dos órgãos, respeitar as instituições, respeitar os líderes, digamos assim, as figuras da nação. Então, esta é a educação que deve prevalecer para uma sociedade sã, para uma sociedade próspera, que se espera não verificar, não, esse daqui, se lá formos, teremos problemas, talvez, de perder o negócio. É aquilo que temos estado a ver às vezes, queima de loja, queima daquilo, não. Isso vai, se formos por esse caminho,
vai criar mais problemas sociais, porque se tivermos a demonstrar que aquele país não reina paz, não reina harmonia, nenhum investidor virá para cá. Então a melhor forma é termos primeiro que nivelar o nosso comportamento, partindo daquela base inicial da educação caseira, ser continuada para sistematizar no sistema de ensino e no meio social. Termos uma boa conduta. Muito bem. Bem, de facto, o Dr. Domingos Alves trouxe-nos aqui soluções que respondem à problemática, ou seja, ao tema aqui apresentado. Estamos muito gratos pela presença. Acredito também que os nossos telespectadores gostaram imenso da abordagem aqui feita pelo Dr. Domingos Álvaro. Mais uma vez, Dr. Domingos Álvaro, muito obrigado pela presença. Esperamos contar pelo doutor nas próximas ocasiões. Muito obrigado também e dizer que boa continuidade é esse empreendedorismo que nós queremos. A juventude buscar porta para fazer brilhar os outros. Quem já brilha e que tem dito que aquele que demonstra ter algo valioso, se guardar para si, então não é valioso. Mas se puder partilhar como estão a fazer essa parte, aí sim são jovens de mentes brilhantes. Muito obrigada. Bem, pessoal, nós, como tudo que é bom tem mesmo que acabar, nós chegamos ao fim. Penso que ficou aqui muito conhecimento para nós que cá estamos e para vocês aí do outro lado. Não esqueçam de nos seguir. Até lá, estamos por aqui. Imagina aquele que vem de fora. Atropelou o homem, ainda está em vida. Leva já pelo menos no hospital. Não, está a fugir. Agora é assim, toda doença quando é prolongada, pensa já que se dê. Mentalidade, atitude, comportamento tem de mudar. A mudança de consciência. A mudança de consciência. Mentalidade, atitude, comportamento tem de mudar. A mudança de consciência. A mudança de consciência.